Meu nome é Rayane, eu quero aproveitar aqui também para agradecer o Alex, que além aí da mão de obra em contrapartida aí com a cidade de Piraí, ele também facilitou, né, para que esse treinamento fosse realizado. Aqui também comigo está a Letícia, ela também vai fazer a apresentação junto comigo, e nós somos todos aqui da AMBIO, tá bom? O treinamento que a gente vai apresentar, ele é um treinamento de eficiência energética, conforme eu já tinha dito. Nós vamos apresentar para vocês o que é eficiência energética e como nós podemos nos apropriar dela e incorporar essas ações no nosso dia a dia, tá bem? Então, a gente vai falar, além disso, a gente também vai falar do PE, como ele foi criado, por que ele foi criado, por quem ele é regulamentado e tudo mais. Então, para início, eu vou apresentar um pouquinho aqui da AMBIO também, tá? E antes disso, eu queria falar que, como eu já falei, né, o treinamento, o PE, ele é regulamentado pela ANEEL, que é a Agência Nacional de Energia Elétrica. Então, a ANEEL, né, ele é o patrocinador desse projeto, né? A Light é a concessionária, aí ela gerencia esse projeto e a AMBIO executa enquanto ESCO. Isso. Então, estamos aqui a apresentação da AMBIO, tá? E quem somos nós? A missão da AMBIO, né, é combater as mudanças climáticas, oferecendo soluções inovadoras. A gente tem um propósito de ser a maior ESCO do Brasil e temos como principais valores a sustentabilidade, o trabalho em equipe, meritocracia e a transparência, tá? A AMBIO é uma ESCO com mais de 50 clientes satisfeitos, né, espalhados por todo o território brasileiro. A gente também tem um braço de meio ambiente e temos diversos aí usos finais espalhados pelo Brasil, entre eles iluminação externa e externa, interna e externa, desculpa, iluminação pública, como foi feito aí na cidade de vocês, condicionamento ambiental, sistema motriz, fontes incentivadas e outras. Então, agora a gente vai entrar aqui afinco, né, o que é o PE. Não é um programa desconhecido por vocês, porque vocês já estão aí na segunda etapa, né, desse programa na cidade de vocês. Então, é mais uma apresentação aqui, uma formalização que a gente tem que seguir, porque, na verdade, vocês já sabem como é que ele funciona, né? O PE, então, voltando, né, ele é um programa de eficiência energética, ele é regulamentado pela ANEEL, mas por que e como ele foi criado e para qual finalidade, suas tipologias e usos finais, a gente vai descobrir aqui ao longo da apresentação. Então, por que, né, que ele foi criado? Sabemos que a demanda de energia, né, ou seja, a quantidade de energia consumida pela população, pelas indústrias, ela vem aumentando a passos largos e, por outro lado, a produção de energia, que é realizada através de usinas hidrelétricas, termoelétricas, solares e outras, ela também aumenta, porém, só que em passos bem mais curtos. Então, isso é um problema, porque se a gente demanda mais de um sistema, se a gente demanda mais do que a gente tem para consumir, então a gente sabe que isso vai gerar um problema. Então, qual é a solução para isso, né? A gente botou aqui 3 soluções. Uma delas é o racionamento de energia, que não é muito legal, né? A construção de novas usinas é muito custoso, e a eficientização do sistema, que possui um custo-benefício bem relevante e é ele que a gente está tratando agora, né? Então, o PE, ele atua nessa solução, né, em eficientização do sistema, e o que seria, né, na verdade, essa eficientização? A gente sabe que a maioria dos nossos equipamentos, principalmente das indústrias brasileiras, eles são equipamentos mais antigos, e por isso eles são menos eficientes. Então, se a gente faz o retrofit, ou seja, a gente troca esses equipamentos mais velhos, menos eficientes, por equipamentos mais novos e mais eficientes, a gente está fazendo com que aquele consumidor consuma menos energia da rede, né, ou do sistema. Então, a gente vai ter uma menor demanda. E isso faz com que novos usuários consigam se beneficiar daquela energia que já estava sendo gerada antes. Então, né? Como que ele foi criado? A partir do ano de 2000, a partir da Lei Federal 9.991,
A ANEEL, né, ela regulamenta essa lei, então ela cria falando que 1% dos lucros de todas as concessionárias de energias, eles devem ser destinados ao financiamento desses programas de eficiência energética, sendo que 0,5% desse dinheiro vai para a eficiência energética e 0,5% para pesquisa e desenvolvimento. Então, esse 0,5% aí de eficiência energética que a ANBIO, enquanto ESCO, atua. Tá? E agora a gente vai falar também como ele foi criado, né? E vamos falar dos seus objetivos, as tipologias e os seus usos finais. Então, aqui a gente tem os 4 principais objetivos do PE, tá? Promover o uso eficiente de energia em todos os setores da economia. No próximo slide, nós vamos ver também como o PE está inserido em todos os setores da economia, como escola, hospitais e indústrias, etc. Estimular o desenvolvimento de novas tecnologias. Nós também vamos falar mais à frente sobre o selo Procel e por que ele é importante. Isso faz com que gere competitividade e as empresas comecem a produzir sempre novos equipamentos mais eficientes. O planejamento e controle do uso de recursos e a criação de hábitos de novos usos, né? De hábitos de uso de energia elétrica. Então, a gente também vai ver mais à frente como criar novos hábitos mais eficientes para que possamos levar para as nossas residências e até mesmo no local de trabalho. Então, aqui eu vou apresentar algumas tipologias que o PE admite, né? Então, eu já falei um pouco que ele se estabelece também no setor industrial, no comércio e serviços públicos, rural e residencial. Também tem baixa renda com a distribuição, e ele acontece, né, com a distribuição de equipamentos como geladeiras e lâmpadas mais eficientes para comunidades carentes. Também tem a gestão energética educacional. Aqui, inclusive, no Rio, a ANBIO foi aprovado, né, alguns projetos no Light Escolas. Também atua na iluminação pública, que é o caso aí de vocês em Piraí. Então, ao contrário do que a maioria pensa, né, o PL também se encontra no setor privado, só que a grande diferença é que no setor privado, ele financia o retrofit, e no setor público, ele doa o retrofit. Então, a Prefeitura de Piraí está recebendo todos esses equipamentos novos, eficientes, de graça, sendo doados pelo PE. Enquanto que no setor privado, a empresa, né, a pessoa jurídica, ela financia esse projeto e ela só vai pagar esse retorno mediante ao desconto que ela tem na conta de luz. Como é que isso acontece, né? Basicamente, o que ela reduziu de energia vai servir para pagar os equipamentos ao longo de um período. Terminou de pagar esses equipamentos, ela vai continuar com a sua economia aí de energia. Então, agora vamos falar um pouquinho dos usos finais, né? A gente tem o ar comprimido, solar, condicionamento ambiental, que funciona aí também com chiller, a iluminação e sistema motriz. No caso de vocês, né, de Piraí, a gente só atuou aí com um único uso final, que foi a iluminação, sendo ela a iluminação pública. Então, vou falar agora um pouquinho dos principais conceitos. Alguns deles eu já até citei, como retrofit, demanda, mas é sempre bom a gente saber e entender exatamente o que eles realmente são, o que eles significam, para completo entendimento aqui do treinamento que a gente está passando. Então, eu separei 5 definições aí para a gente. O retrofit, que nada mais é do que a troca, né, ou a substituição de um equipamento antigo, velho, né, menos eficiente, por um equipamento mais eficiente. Então, o PE, ele não faz obra de infraestrutura, né? Ele apenas troca esses equipamentos, um menos eficiente por um mais eficiente. A potência, né, que é o quanto que o seu equipamento, né, seja lá qual for, ele solicita do sistema para ele funcionar. A demanda, que é a quantidade de potência que os consumidores desejam adquirir. O horário de ponta, que é o horário onde a energia é mais cara, e mais na frente a gente vai falar sobre isso, né? A Letícia vai falar um pouquinho mais disso na parte dela. E para as concessionárias, não é interessante que consumidores residenciais, até mesmo alguns públicos, não consumam tanta energia nesse horário.
E outra palavrinha aí também que a gente fala bastante, que é a contrapartida, né? A contrapartida ela é uma troca que o cliente faz com um projeto, e essa troca ela pode ser realizada com mão de obra, com compra de equipamentos, e ele é monetizado e contabilizado no projeto. No caso de vocês aí de Piraí, a gente teve a contrapartida de mão de obra. Então, todas as luminárias foram instaladas pela mão de obra de vocês, da prefeitura. Então, seguindo aqui, a gente vai falar um pouquinho das etapas, né, e como elas aconteceram. Inicialmente, a Ambio faz, né, essa busca por potenciais clientes, explica o PE, como é que ele funciona. O cliente topando, a gente inicia o nosso diagnóstico energético, que nada mais é do que um estudo, né, desses equipamentos que aquele cliente usa, né? Então, a gente verifica quais são os tipos de equipamentos que o cliente usa, quanto que aqueles equipamentos consomem e por quais equipamentos que a gente pode trocar. E aí a gente se faz uma pergunta, né? Por que isso é bom para o cliente? Eu já citei também lá na frente que no caso de órgãos públicos, os clientes, né, públicos, eles recebem esses equipamentos. Então, isso já é um ponto bem positivo. Então, além deles receberem esses equipamentos novos e mais eficientes, e que demandem, né, menos manutenção, também terá a sua conta de energia reduzida, porque você acaba fazendo uma eficientização do sistema, né? Você deixa de consumir aquele tanto que você consumia antes com os equipamentos mais antigos. Então, seguindo, né, após o diagnóstico ser realizado, a gente submete, né, às concessionárias através das chamadas públicas, e o projeto sendo aprovado ou não, né, quer dizer, sendo aprovado, a gente inicia as medições e verificações. Essas medições, elas acontecem em duas etapas, né? Antes, que a gente chama de ex ante, que são antes da execução propriamente dita, né? Da troca dos equipamentos, e as medições ex post, que são após a troca. Então, qual é o objetivo da medição ex ante, né? Comprovar quanto que esses equipamentos antigos, né, o sistema atual lá do cliente, ele realmente demanda do sistema. E a medição ex post, o objetivo dela é comprovar que esses equipamentos que foram trocados, eles são mais eficientes. Lembrando, né, que essas medições elas não são realizadas em todo o sistema, né, em todos os equipamentos que serão trocados, elas são realizadas em uma amostragem, é realizado um estudo, um cálculo de quantas amostras são necessárias para essa medição. Então, a gente segue para a etapa da execução, né, propriamente dita, que são a troca desses equipamentos, e em seguida o descarte. A gente vai falar mais um pouquinho, eu até deixei aí bem sinalizado, né? A gente vai falar mais um pouquinho dessa etapa de execução e mais um pouquinho dessa etapa de descarte também, que são bem importantes. Então, aqui chegamos na medição, né? Como eu acabei de falar, essas medições elas são realizadas antes e depois da troca, né? Ela é feita também em uma amostragem de equipamentos, utilizando analisadores elétricos. A intenção aqui é verificar realmente quanto que esses equipamentos eles consomem do sistema, né? E aí, depois dessas medições, são realizados os estudos, né? E todo esse estudo é baseado no PIN-VP, que é o Protocolo Internacional de Medição, Verificação e Performance da ANEEL. E agora eu vou falar um pouquinho do EPI, né, e de sua importância. Todas as medições, né, realizadas, assim como a execução, né, como a troca dos equipamentos, eles são realizados pela equipe habilitada, para essa função, né? Óbvio, todos eles que mexem com a energia elétrica são eletricistas, possuem todas as normas regulamentadas, como a NR10 e a NR35, que são normas regulamentadoras, né? Tanto para serviços em elétricas quanto para serviços em altura, e qualquer tipo de serviço elétrico executado, né, eles devem seguir essas normativas. E agora eu vou falar um pouquinho como é que o PE, né, se deu aí na cidade de vocês. Falando nisso, queria agradecer o Alex por essa imagem aí, muito bonita. A gente gostou bastante e aproveitou para utilizar aí no treinamento. Aí em Piraí nós trocamos 1.949 luminárias, tá bem?
todas da marca Ledstar. E aí, esse projeto, ele teve um custo, né, de aproximadamente R$ 2 milhões, incluindo todos os equipamentos, tá? A administração da Light, todo o estudo, né, e projeto, além da gestão energética da Ambio. Então, esse investimento com a troca desses equipamentos faz aproximadamente que novos 520 consumidores residenciais passem a consumir energia agora e gera uma economia de 450 megawatt-hora ano de energia economizado à cidade de Piraí, tendo um benefício aí anualizado de R$ 391 mil por ano. Então, a gente vê esse número aí bastante expressivo, né, de R$ 2 milhões, e a gente acha caro. Mas, se a gente for levar em consideração que aproximadamente quase R$ 400 mil, né, serão economizados ao ano, fora que esses equipamentos eles possuem uma vida útil grande, então esse custo-benefício, né, que a gente chama, essa relação custo-benefício, o RCB, então ele é bem legal para a cidade aí, para todo o projeto. Então, continuando, né, eu já disse que foram substituídas, né, 1949 luminárias. Anteriormente, elas eram de vapor de mercúrio e soja, hoje em dia todas elas são de LED, né? Aqui a gente tem algumas fotografias das substituições em diversas ruas espalhadas pelas cidades. E aí toda a equipe aí do Alex fazendo essa troca. E aqui eu sinalizei aqui a luminária LED, né? Então ela possui uma maior durabilidade, ela tem menos manutenção e possui, além disso, uma vida útil bem longa. Mais tarde também, ao longo dessa apresentação, a Letícia também vai falar bastante da relação custo-benefício que uma luminária LED possui, se a gente comparar com outras, né? Como a incandescente, a fluorescente e tudo mais. Agora eu vou falar um pouquinho sobre o descarte, né? Que eu falei que eu ia dar um destaque para ele durante a apresentação, né? O descarte, ele é uma etapa obrigatória do PE, tá? Então, realmente, a gente precisa descartar todos os equipamentos retirados. Esse descarte, quando ele é realizado por pessoas jurídicas, né, eles precisam ser feitos por empresas habilitadas, certificadas. Aí em Piraí amanhã, né, a gente finaliza o descarte de vocês. Quem está fazendo é a Amserve, é uma empresa séria, habilitada, que já está atuando nessa área há algum tempo. Então é uma empresa que realmente a gente confia. Então esses equipamentos eles são descartados de forma correta. A gente tem sempre que pensar nisso no meio ambiente, porque essas lâmpadas antigas, algumas delas têm mercúrio, né, na composição, então são equipamentos que não podem ser descartados de qualquer maneira. Inclusive, né, para pessoas físicas, as lâmpadas incandescentes e fluorescentes, elas também não podem ser descartadas de qualquer maneira. Existem diversos pontos de coleta, em alguns shoppings e também tem esse tipo de coleta para lâmpada mais antigas, né? A LED não, a LED é uma lâmpada de plástico, ela não tem nenhum vapor, nenhum líquido dentro e ela pode ser descartada no lixo comum mesmo. Então vamos seguindo aqui a nossa apresentação. E agora para finalizar com esse slide aí, né? Eu dei bastante slide, cuidado ao manusear. Então é sempre importante a gente, quando tiver nas nossas casas, né, ao quebrar uma lâmpada que seja mais antiga, a gente sempre pensar nesse cuidado de descartar em locais corretos. Como eu já falei, em alguns shoppings tem esses pontos de coleta, então é bem importante a gente fazer o descarte correto. E agora eu vou passar a bola aqui para a Letícia, ela vai seguir com a etapa 2 e a etapa 3 do curso, com as dicas aí de economia de energia. Obrigada a todos. Olá, todos me escutam, né? Alguém ficou com alguma dúvida sobre essa parte que a Rayane apresentou? Não? Tudo tranquilo? Perfeito. Bom, eu me chamo Letícia, eu trabalho aqui na AMA junto com a Rayane, e eu vou falar agora um pouquinho mais sobre como a gente, como pessoas, né, físicas, podemos contribuir aí para essa eficiência energética, né? E como é que a gente pode contribuir para a redução da nossa demanda. Bom, a primeira coisa que eu pergunto é, você conhece o selo Procel?
O selo Procel, ou Programa Nacional de Conservação de Energia, é um programa do governo e ele é executado pela Eletrobras. Ele foi instruído lá em 1985 e tem como objetivo promover o uso eficiente de energia elétrica e combater esse desperdício. As ações dele contribuem muito para o aumento de eficiência de bens e serviços, desenvolvimento de hábitos de consumo eficiente e postergam, né, os investimentos no setor elétrico. Ou seja, a gente não vai precisar gastar, né, criando novas usinas agora e vai mitigar também os impactos ambientais dessas construções. Mas como é que funciona o Procel, né? Bom, ele vai ter diversos ramos que vão ser. Ele atua na parte de equipamentos, então ele faz a identificação por meio do selo Procel, que a gente vai falar um pouquinho mais da importância dele, né? Porque para a gente, como consumidor, é muito importante. Então, tem essa identificação dos equipamentos eletrodomésticos mais eficientes, e esse selo também vai induzir, né, o desenvolvimento no mercado brasileiro de produtos mais tecnológicos. Além disso, ele também vai promover nas edificações um uso eficiente de energia na construção civil e edificações residenciais, comerciais e públicas por meio de recomendações especializadas e simuladores. Na parte de iluminação pública, ele também apoia prefeituras no planejamento e implementação de projetos de substituição de equipamentos e melhoria na iluminação pública e sinalização semafórica. Para o poder público, a gente vai ter ferramentas, treinamento com auxílio de planejamento e implantação de projetos que visem um menor consumo de energia nos municípios. Temos também um ramo, né, que trabalha com as indústrias e comércio, que vai prover treinamentos, manuais e ferramentas computacionais que vão, né, visar a redução do desperdício da energia. E também tem um ramo que trabalha com conhecimento na parte de elaboração e disseminação de informação, né? Então, essa parte do treinamento, ela conversa muito com essa parte do conhecimento do Procel, porque é justamente essas ações educacionais, né, de divulgação da eficiência energética. E como é que funciona esse selo Procel? Ele vai ser o mais importante para nós consumidores. Ele tem como finalidade, né, ser uma ferramenta super simples e eficaz que permite o consumidor conhecer, entre todos os equipamentos à disposição no mercado, qual vai ser o que consome menos energia. Então, a partir da sua criação, foram firmadas várias parcerias junto com a Inmetro e laboratórios que vão testar esses equipamentos para poder ver quais são realmente mais eficientes. Então, quando você está olhando, né, você foi, não sei, na Casa de Bahia, em alguma loja, né, você foi olhar e viu o selo Procel, você pode ter certeza que esse equipamento ele realmente foi testado e ele está sendo aprovado. Junto com essa gravatinha, né, do selo Procel, a gente também tem essa etiquetinha, né, que ela vai mostrar a classificação desse equipamento. Então, ele pode ser o mais eficiente possível, que é a classificação A, até a classificação E, que é o menos eficiente. E ele vai indicar também o consumo desse equipamento. Então, tem que ficar sempre de olho e dar sempre preferência para trocar os seus equipamentos por equipamentos Procel. Bom, tá todo mundo falando muito por aí que a gente está na bandeira vermelha, né? Mas o que significa essa questão de bandeiras tarifárias? Desde o ano de 2005, as contas de energia passaram a ter essa novidade, que são as bandeiras tarifárias, e elas vão apresentar as seguintes modalidades: verde, amarela e vermelha. E ela vai indicar se vai ter ou não acréscimo no valor de energia a ser repassado para o consumidor final, em função das condições de geração. Ou seja, isso não tem tanta relação com o nosso consumo, mas tem muito a ver com a nossa geração. Agora, se a gente está consumindo muito e está gerando pouco, a bandeira com certeza vai para vermelha. Então, a gente tem essas quatro, né? Então, a bandeira verde, ela vai indicar condições favoráveis de geração de energia, a tarifa não vai sofrer nenhum acréscimo. Já na bandeira amarela, a condição de geração fica um pouco menos favorável e a tarifa vai sofrer um acréscimo de 0,018 para cada quilowatt-hora. Na bandeira vermelha, patamar 1, quer dizer que está mais custoso ainda fazer essa geração. Quando a gente diz mais custoso, é porque a gente está tendo que acionar novas usinas, né? Usinas térmicas que são mais caras. Então, a nossa energia se torna mais cara e ela vai sofrer um acréscimo aí de 0,03 para cada quilowatt-hora. E quando a gente tem bandeira vermelha, patamar 2, isso vai dizer que as condições estão super custosas e que a gente vai ter um acréscimo ainda maior. Agora, em julho, a gente está na bandeira vermelha. Então, quer dizer que a nossa luz ela está custando muito, a nossa energia está custando muito. E aí, para a gente conseguir fazer, né, ter ações de economia, a gente precisa entender o nosso consumo e entender a nossa conta. Você entende a nossa conta? Você entende a sua conta de luz? Bom,
A Light, ela tem no site dela diversas informações, tanto sobre a conta, tanto quanto sobre medidores e tanto quanto um simulador de consumo. E a gente queria passar para vocês. Vamos lá. Olá! Bom, você sabe que no site da Light existem diversas informações, né? Bom, tem muita informação relevante para a gente. Se você for clicar nessa parte de sua conta, ele vai ter diversas informações sobre o caminho da energia elétrica, para você entender a sua conta, como onde pagar, a composição da tarifa, o que é tarifa social, o que é tarifa branca e como é que funciona a geração distribuída. Vamos lá dar uma olhada. Bom, então nessa parte, né, do caminho da energia elétrica, a gente tem até um vídeo, né, explicando, e você consegue abrir ele, né, nesses outros itens, que é Entenda a sua conta, que a gente vai falar um pouquinho mais na frente. Ele vai falar também sobre os tributos, né, como é que funciona essa questão de tributação na tarifa social, como e onde pagar, composição da tarifa. Então aqui vai falar muito sobre os impostos, né, vigentes, em como elas impactam a nossa conta e como impactam a nossa tarifa, que é super importante. Como funciona a tarifa social, né? Quem pode ter esse benefício? Então, quem tem direito? Como é que eu faço para, enfim, calcular essa renda familiar para a pessoa? Tudo isso. Além disso, a gente tem a tarifa branca, ele vai explicar como funciona, quem pode aderir, qual é a vantagem, como tudo isso funciona, e vai falar também sobre a geração distribuída. Então, vale muito a pena a gente entrar no site. Além disso, a gente também tem a parte de simuladores de consumo, né? Que a gente vai falar lá na frente de como é que isso funciona. E fica aí como dica de conhecimento que nunca é demais. Olá! Bom, uma das etapas fundamentais para a gente realmente entender o nosso consumo e ter ações mais eficientes é realizar uma análise da nossa conta de luz. E para isso, a gente entrou aqui no site da Light, que tem um passo a passo para a gente entender a sua conta. Tem que entender porque tem que ver se o que você realmente está consumindo está aparecendo na sua conta e se aquele valor faz sentido. E também para a gente conseguir depois, com o simulador, entender quais são esses equipamentos que estão resultando, né, num valor às vezes tão alto de conta de luz e entender que talvez nem tudo vá para a Light, tá? Mas espera aí. Bom, a conta de luz vem um montão de informação, né? Pois é. Essas informações elas são obrigatórias de ter. A Enel exige que toda concessionária informe. Então, se você é Light, vai ter essas informações e outra concessionária também, tá? Mas você consegue entender e você lê tudo isso ou você só vê o valor final? Bom, vamos entender aqui então certinho o que é cada item. Bom, esse primeiro item aqui, ele vai vir um código presente na sua conta de luz que vai indicar a região, né? Então vai ser concentrador primário, concentrador secundário ou terminal de leitura individual. Esse item 2, ele vai dizer a classe, né? Então é a atividade desenvolvida na residência ou estabelecimento. A subclasse, que é a descrição detalhada da classe, residencial de baixa renda, administração condominial, etc. Tem a parte também do medidor, que é o tipo de medidor instalado. A gente já falou anteriormente que temos 3 tipos. E, né, monofásico, bifásico ou trifásico. O número, né, do registro do medidor, qual é o grupo, qual é o tipo de ligação, se é baixa tensão, média tensão, alta tensão, o subgrupo da bandeira e a referência bancária e o número da fatura. Temos também a data de emissão, temos também a data prevista para a próxima leitura e temos a energia ativa, a energia efetivamente consumida pela residência. Isso você vai encontrar no item 6, exatamente aqui. E a gente também tem o item 7, que é a energia reativa excedente, ou seja, a energia consumida por aparelhos que possuem motores ou reatores, como ventilador, geladeira, lâmpada fluorescente, entre outros. A energia elétrica que circula continuamente entre os diversos campos elétricos e magnéticos de um sistema de corrente alternada sem produzir trabalho. Além disso, aqui no item 8, a gente vai ter a medição atual, no item 9, a medição anterior, e no item 10, aquela constante do medidor. Lembra que a gente tem que multiplicar ela pelo valor lá que aparece no nosso relógio? Pois é. No item 11 vai ter o consumo, que é a quantidade de energia consumida no faturamento atual. No item 12 vai ter o número de dias. Bom, é importante, né, a gente ter noção de tudo isso. E no item 13 é a referência do mês e do ano. E o 14, que a gente sempre olha, né, que é o vencimento,
seguido pelo 15, que é o valor que a gente tem que pagar, que é basicamente a informação que a gente olha, né? Quando que a gente tem que pagar e quanto a gente tem que pagar. Bom, nessa parte de baixo a gente vai ter outros itens, né? Então a gente vai ter o código do cliente, o código da instalação. Nesse quadro aqui de baixo a gente vai ter os itens da fatura com detalhamento dos valores que compõem o valor final. A gente também vai ter o CFOP, né, que é um código fiscal de operações. A gente vai ter a unidade, que geralmente vai ser quilowatt-hora, no item 21, né? Aqui. A quantidade de energia utilizada no período informado, que é nesse 22. O 23 é o preço unitário. E o 24 é o valor real cobrado pelo consumo, né? Esse 23, ele vai ser o preço da tarifa, incluindo os impostos, né? Que são ICMS, PIS e COFINS. E aqui vai ser o valor cobrado pelo consumo, ou seja, quanto você gastou vezes a tarifa. Na parte 25, que é aqui embaixo, a gente tem os tributos, né? Então ele vai dizer quanto que é o ICMS, o PIS e o COFINS. Além disso, a gente vai ter o valor total da nota fiscal, no item 26, que é aqui embaixo, e o valor sem tributos, para você conseguir entender o quanto você está pagando de impostos, né? No item 28, que é essa parte daqui, a gente vai ter indicação de qual é a bandeira vigente nessa tarifa. Tudo certo? E aí você vai conseguir entender por que está aquele valor. Naquele simulador da Light também tem a opção de analisar com a bandeira tarifária. No item 30 é dedicado para a parte de micro ou mini geração, caso você tenha algum tipo de crédito, né, na sua residência ou então no seu sistema. E no item 31 a gente vai ter a evolução comparativa de consumo nos últimos 13 meses. Então você vai conseguir analisar, né, o quanto você vem consumindo, o que é super importante, porque, por exemplo, se você viajar durante um mês e você perceber que você teve consumo, isso é estranho. Ou então, para você conseguir fazer uma análise, né, de quais são os meses que você mais gasta, por exemplo, aqui no Rio, a gente acaba gastando bastante na época do verão, né, por conta dos ares condicionados. Então, eu já sei que são meses que eu tenho que economizar mais. E no inverno, por exemplo, eu sei que eu gasto muito com o chuveiro elétrico, né? Então, eu consigo me planejar melhor. Tem um espaçozinho para mensagem e um espaçozinho aqui que ele vai ser reservado para vídeos de débito e corte de energia. Bom, todas essas informações que eu informei, elas estão aqui, então a gente não precisa super gravar, né? Mas é importante você pegar a sua conta de luz e entender realmente como ela funciona. Obrigada, gente. A gente se vê. Você sabia que a Light possui um simulador para a gente entender um pouco mais sobre o nosso consumo? Pois é, para você acessar, basta você digitar simulador Light, que ele vai indicar exatamente aqui, vai te direcionar para o Museu da Light Simulador. Bom, nesse site você vai conseguir escolher os equipamentos que você tem, digitar quanto tempo você consome deles e ele vai te mostrar um montão de informações. Vamos conferir? Bom, então a gente clica aqui em simulador e a gente vai ter uma casa, né, com os aparelhos. Então, vamos para a cozinha. Bom, aqui na cozinha a gente tem vários equipamentos que a gente pode ter. Então, tem uma listagem aqui, mais ou menos. Então, vamos dizer que eu tenho uma cafeteira, né? E a minha quantidade, meu tempo de uso é basicamente 10 minutos por dia. Essa é a potência média, mais ou menos, de uma cafeteira. E eu adiciono. Além disso, eu vou ter uma geladeira. A minha geladeira fica ligada durante 24 horas, a minha potência é mais ou menos 55 e eu adiciono isso aí. Bom, quando eu faço isso, percebe que esse reloginho aqui, ó, nesse cantinho está alterando? Pois é, ele que vai indicar o nosso consumo. Se você clicar em cima dele, ele vai te dar um relatório, ou seja, ele vai mostrar quanto você está gastando por equipamento, qual é o custo desse equipamento e qual é o percentual em relação ao seu consumo total. Bom, isso na bandeira verde, né? Se você estiver em outra bandeira tarifária, por exemplo, esse mês estamos na bandeira vermelha patamar 2, né? Então a gente pode clicar aqui e ele vai refazer suas contas. Então você consegue saber o seu consumo, né? O quanto realmente a sua conta de luz tem que vir ali aproximadamente. Em relação aqui embaixo, ele vai mostrar o gráfico, né? Então é o tempo de consumo de cada aparelho. E tem como você clicar aqui também na parte de relatório geral. Vem cá, é bem legal. Bom, nessa parte de relatório geral, ele está mostrando o consumo por aparelho, aquele gráfico lá do início,
O consumo por ambiente, então nesse caso a gente só colocou equipamentos na cozinha, mas se a gente tivesse preenchido a casa toda, ele mostraria qual ambiente, né, está sendo responsável por qual consumo, a gente já vai fazer isso daí e vai voltar. Além disso, a gente tem um custo por ambiente, então qual é o ambiente da sua casa que você mais gasta com energia. E em relação aos seus custos, né? A gente explicou no vídeo anterior que na realidade aquele valor que você paga na conta de luz, ele não vai apenas para a Light, né? Então aqui ele vai mostrar exatamente da sua conta quanto vai para cada um. Então, 29 seria para consumo sem impostos, outra parte seria para bandeira vermelha, uma partezinha para ICMS, uma partezinha para COFINS e uma partezinha para PIS. E nós temos também um gráfico, né, em relação ao recomendado. Então, na cozinha, a gente vai ter um recomendado, na área externa outro, e ele vai poder fazer uma simulação. Além disso, a gente vai ter também esse resumo aqui, né? Então, se a gente aumentar o quilowatt, você consegue saber de cara quanto você está pagando. Então, e se eu consumisse tanto, quanto que iria? E se eu consumisse tanto, para quanto iria, né? Isso é bem legal, porque aí você consegue mais ou menos prever os seus custos e prever reduções e saber quanto isso vai impactar diretamente na sua conta. Você não precisa ficar fazendo essa conta, né? E você consegue também, aqui nessa parte de baixo, tem duas coisas muito interessantes. Você consegue avaliar o seu perfil de hábitos de consumo e você consegue olhar os equipamentos Procel. O Procel tem uma parte específica, né, para mostrar todos os equipamentos que tem esse selo, que é bastante interessante. Além disso, eu posso analisar o consumo e voltar. Bom, vamos lá botar outro lugar da casa, outro cômodo. Eu posso voltar para a planta, eu posso ir para o meu quarto, e no meu quarto eu vou ver quais equipamentos eu tenho. Então eu tenho um abajur, né, que fica aqui do lado da minha cama. Eu uso ele durante 5 horas. Na realidade eu uso menos, né? Eu uso umas 3 horas só, essa é a potência mais ou menos. Eu não tenho aquecedor, porque a gente mora no Rio de Janeiro e é bastante quente aqui. Eu tenho um ar-condicionado. Esse meu ar-condicionado eu uso durante 8 horas. A potência dele é isso. E o aparelho sugerido é uns 9.000 mesmo realmente que eu tenho. Se você não souber a potência que o seu equipamento tem, basta você procurar no Google, tudo bem? Eu não tenho relógio, que isso funciona. O meu abajur, ventilador, carregador de celular, isso com certeza eu uso, né, todas as noites. E eu deixo carregando por 8 horas. Vamos lá entender o nosso consumo? Aqui ele vai mostrar só no quarto. Então aqui você tem um consumo do seu carregador, do seu ar-condicionado, do seu abajur, tudo isso. E você vai ter o consumo por aparelho, né? E vai ter o relatório geral que você consegue ver com todos os equipamentos da sua casa. Beleza? Então, para poder acessar essas informações e entender melhor o seu consumo, basta entrar no simulador da Light. Obrigada. Oi, gente. Bom, não sei se vocês conheciam tudo isso, né? No site da Light tem muita informação bacana. E agora a gente vai para uma parte do curso que a gente está falando sobre as dicas de economia, tanto na residência quanto no trabalho. Bom, quando a gente fala de escolher, né, qual é a melhor no trabalho, em casa, a gente tem que pensar sempre na iluminação, né? Porque não adianta, a gente tem muita lâmpada em casa. Antigamente era tal de fluorescente, depois incandescente, depois veio fluorescente, e sempre vem uma questão de qual eu escolho. Bom, antes de tudo, a gente vai falar sobre alguns conceitos e definições. Então, consumo é sempre a potência desse equipamento, vezes a quantidade de horas que você usa, vezes a quantidade de dias dividido por 1.000, porque a gente está olhando para um consumo mais ou menos aí mensal, beleza? E fatura vai ser o seu consumo vezes a sua tarifa. A gente vai falar aqui em relação à lâmpada de 10 horas por dia e de 30 dias por mês, beleza? Só para a gente partir do mesmo ponto. Tá, então se eu tenho uma lâmpada incandescente, ela vai ter uma vida útil aí de 1.000 horas, uma potência de 60 watts e ela vai custar 7,50. Ela é a mais baratinha. E se eu tenho uma lâmpada fluorescente, a vida útil dela já dura mais, ou seja, né, essa lâmpada eu vou comprar e ela vai demorar muito tempo, muito mais para poder queimar. A potência dela é 15 watts e ela custa aí uns 12 reais. Tá, então qual é a melhor? Não adianta olhar só para o preço do equipamento, né? Você tem que olhar para quanto isso vai te custar mensalmente. 60 watts
e 15 watts, você vai falar, pô, mas uma vai iluminar muito mais do que a outra, né? Uma é 60, a outra é 15. Não, gente, a potência não é o quanto ilumina. Isso daí, na realidade, é o fluxo luminoso. Então, é outro ponto que você tem que ficar super atento na hora de comprar uma lâmpada, é o fluxo luminoso dela. Não adianta você trocar, né, um modelo por outro, diminuir o fluxo e você vai culpar a potência. Você tem que olhar o fluxo. Se a gente colocar, então, naquela continha que a gente colocou, a gente vai perceber que uma lâmpada incandescente ela vai te trazer um custo de R$16 mais ou menos por mês. Uma lâmpada fluorescente, ela vai te trazer um custo de R$4. Então, ela é bem mais econômica. Tá, então será que a fluorescente é a melhor de todas? Então, lançaram uma tal de LED. A vida útil da LED ela tem 25 mil horas, ou seja, ela dura muito mais, cerca de 4 vezes mais do que a fluorescente e 25 vezes mais do que a incandescente. Ela vai ter um custo um pouco mais elevado, né? Então ela vai custar uns R$15, que é bem mais, quase o dobro na realidade, da lâmpada incandescente, mas em compensação, ela vai te custar R$2,18. Por quê? Para o mesmo fluxo luminoso, ela vai apresentar uma potência de 8 watts. Ou seja, você vai estar com um ambiente tão claro quanto antes, com um custo muito inferior. Então, vale muito a pena escolher sempre essas lâmpadas. Em relação a ar-condicionado, eu não sei como é que é exatamente aí em Piraí, mas aí é perto de Serra, né? Mas eu sei que aqui no Rio é muito calor e ar-condicionado se torna, sim, super essencial no verão, principalmente. E aí a gente tem dois modelos, a gente tem o modelo tradicional e tem o modelo inverter. E qual deles é melhor? Tá, peraí, mas vamos entender melhor como é que funciona esse tal de inverter. O equipamento inverter, ele vai funcionar da seguinte maneira. Imagina que os dois são um carro. O modelo tradicional ele vai ser esse carro daí que está em amarelo e o modelo inverter vai ser esse carro em azul. Então, o modelo inverter ele vai atingir a zona de conforto mais rapidamente. Você vai ligar e já vai chegar na temperatura que você escolheu ali. O equipamento tradicional, ele vai ter uma velocidade fixa e ele vai demorar mais para poder alcançar esse conforto. Então, ele vai, esfria, 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 e aí quando ele chega lá em cima, ele, como a gente não consegue, né, ajustar o acelerador, quando ele atinge o conforto, ele deixa de ser acionado e aí volta a esquentar. E aí ele tem um limite ali, né? Então ele super esquenta, aí quando você começa a sentir meio que incômodo, o ar vai e liga de novo. Então ele fica nessa oscilação. Enquanto o aparelho inverter, ele se mantém mais constante e confortável ao longo do tempo. Essa oscilação toda, ela vai ser explicada, né, resumida, pelo que a gente chama de fator de utilização. No equipamento tradicional, a gente vai ter um fator de utilização de 0,9, enquanto no inverter, a gente vai ter um fator de utilização de 0,7. E isso vai entrar na nossa conta lá de consumo. Então, além da potência, das horas e dos dias, a gente tem que multiplicar por esse fator de utilização. Porque no momento que esse ar-condicionado ele fica ligando, desligando, ligando, desligando, ele vai consumir muito mais. Então, vamos fazer uma conta aqui. Um tradicional de 18 mil BTUs, um inverter de 18 mil BTUs, a potência do tradicional é uns 1.700, a potência de um inverter é uns 1.500, e a gente vai usar essa formulinha de consumo. Como é que isso vai ficar? O consumo do tradicional, ele vai te levar aí, né, se a gente pegar o 1.758 vezes, a gente usa aí por 10 horas por dia, todos os dias porque está no pico do verão, vezes o fator de utilização dividido por 1.000, a gente vai encontrar um consumo de 474 kWh. Enquanto no aparelho inverter, a gente vai usar durante o mesmo período, durante os mesmos dias, para ter o mesmo conforto, ou na realidade um conforto maior, e a gente vai ter um consumo de 325. Ah, pô, será que isso é muito? Gente, isso é muito. Porque na hora que a gente multiplica isso pela tarifa, a gente sente no bolso. Então, a nossa fatura para o tradicional vai sair aproximadamente por 431, se a gente considerar uma tarifa de 91 centavos, tá, gente? Eu escolhi um valor que não representa, na realidade, necessariamente a tarifa atual. E no aparelho inverter, a gente vai ter um valor de 296, ou seja, você está economizando R$100 aí todo mês só no seu aparelho. Isso se você considerar que você tem um ar-condicionado, beleza? Outros benefícios do inverter é que o gás dele é ecológico, ele é muito silencioso também. Então, temperatura confortável, gás ecológico e silencioso. Tá, a contrapartida disso, né, é que na realidade ele é um pouquinho mais caro e a gente sabe que equipamento de acondicionamento ambiental é bastante durável, né? Então não é de uma hora para outra que você troca. Mas caso você precise trocar, e certamente ele vale a pena você fazer essa troca, beleza? Então tá com um dinheirinho aí, investe porque esse retorno vem.
Bom, continuando a nossa residência, a gente está falando do chuveiro, né, gente? Agora que tá essa friaca aí, essa frente polar, não tem como entrar no chuveiro e ele não está quente. Então, com o chuveiro elétrico, ele vai consumir aí, em média, por minuto, 2,75 kWh. Ou seja, 1,50 por mês para poder tomar um banho de 1 minuto. Gente, mas ninguém toma um banho de 1 minuto, né? Vamos ser sinceros. Então, se a gente considerar um banho aí de 10 minutos, para uma pessoa, isso significa R$ 15. Isso se você tomar um banho. Agora, a gente sabe que a maioria das pessoas não vive sozinho, né? Então, tem mais pessoas e tomam, geralmente, 2, 3 banhos por dia. Então, a gente está falando de uma conta de R$ 30, R$ 60. Então, é um consumo muito grande. Bom, mas como é que a gente desvia, né? Como é que a gente tenta diminuir esse consumo? Porque a ideia aqui é a gente dar essas dicas para vocês, né? Bom, se você tem a opção de ter chuveiro a gás, vale a pena. Agora, também existe uma outra possibilidade, que é o chuveiro eletrônico. O chuveiro eletrônico ele vai funcionar mais ou menos igual o inverter ali, aquele ar-condicionado. No chuveiro elétrico, a gente quando coloca naquela posição inverno, ele vai trabalhar naquela potência máxima, né? Já o chuveiro eletrônico, você consegue regular isso melhor. Então, você não precisa que ele fique super quente daquela vez. Por que que acontece? Ah, tá frio, mas não tá tão frio. A gente liga o chuveiro elétrico, só que a gente abre mais a água, né? Bom, abrindo mais ou abrindo menos, vai consumir muita luz. Já no chuveiro eletrônico, você consegue regular a temperatura que você quer. Então, você vai consumir menos, beleza? Tá, e a geladeira? Bom, uma geladeira, em média, consome 117 kWh por mês. Isso vai custar mais ou menos R$ 63,93. Lembrando, usando aquela tarifa de 91 centavos, tá, gente? Se você for fazer essa conta, de repente, aí, a gente pegar o valor da tarifa atual, vai dar um pouquinho diferente. Tá, mas não tem o que eu fazer em relação à geladeira, né? Bom, você pode tentar optar por sempre uma geladeira com selo Procel. Eu acho que essa é a primeira recomendação que a gente faz. E tem alguns tipos de atitude que você pode não tomar, né? Então, não coloque nada quente dentro da geladeira. Lembra que a geladeira ela quer resfriar, né? Ela joga o ar quente para fora e ela tem que manter aquela temperatura. Se você colocar uma coisa quente ali, ela vai ter que trabalhar mais. E se você trabalha mais, você custa mais, né? A ideia é também não colocar nenhum tipo de... A geladeira sempre longe, né? A ideia é sempre colocar ela longe do fogão. Por quê? Justamente pelaquela questão do ar quente ficar entrando o tempo todo na geladeira. Então, não é uma boa. E também não pode, gente, usar a geladeira para colocar secar máscara, meia. Não pode usar a geladeira para isso. Eu sei que, às vezes, a roupa demora muito tempo para secar e você precisa de uma meia para esquentar o pé. Mas isso vai fazer você gastar mais. Além disso, uma outra opção que você tem que sempre verificar é em relação à borracha de vedação. A geladeira é um bem que dura muito tempo, né? E aí, se ela dura muito tempo, muitas vezes a gente tem que trocar, fazer um ajuste aqui e acolá. A borracha de vedação a gente tem que verificar sempre se ela está boa. E como é que a gente verifica? Não precisa ficar puxando e olhando. Pega uma lanterna, pode ser o celular, coloca lá dentro da geladeira, fecha a porta. Cara, se você estiver vendo alguma frestinha de luz, quer dizer que a vedação não está boa. Se você não estiver vendo luzinha nenhuma, quer dizer que a vedação está ótima e segue o baile. Em relação à máquina de lavar, a máquina de lavar ela vai consumir aí, em média por mês, 90 kWh. Então ela vai custar mais ou menos R$ 49,00. Isso se a gente considerar que a gente bate roupa todos os dias durante 3 horas. O que não é muito viável, porque é bastante tempo. Então, o que a gente pode fazer para poder gastar menos? Gente, acumula roupa, junta muita roupa. Depois que você juntar muita roupa, você bate tudo de uma vez. Isso economiza muita energia. A mesma ideia funciona para o ferro de passar. Então, o ferro de passar ele vai consumir 30 kWh, né, mais ou menos considerando 1 hora de uso por dia. Então, todo dia antes de sair para trabalhar, eu pego e eu passo a minha roupa. Isso vai me custar muito. Então, qual é novamente a ideia? É você acumular todas as roupas, esperar e depois passar tudo de uma vez só. Até aqui, alguma dúvida ou estamos tranquilo? Estamos tranquilo? Então, vamos seguir. Bom, agora a gente vai falar das dicas de economia no trabalho. Bom, em relação à iluminação, mesma coisa, né? Usar a lâmpada LED. Gente, lembra que na lâmpada LED a gente tem sempre que considerar, na parte de iluminação, né, que existem algumas coisas que a gente pode fazer além da lâmpada de forma específica, né? Então, ter ambientes com bastante janela ajuda muito, porque você pode usar a iluminação natural. Manter as luminárias limpas também ajuda muito, porque você
não impede, né, aquele fluxo luminoso. Outra coisa é você ter vários interruptores, né, vários circuitos, porque aí você só liga exatamente a luz que você precisar. Você tem que sempre apagar, né, a lâmpada ao sair. E se você puder, né, então, de repente, você quer ter uma janela, mas você não tem ainda, se você puder abrir janelas em lugares específicos para deixar a luz entrar, é muito interessante. Em relação aos eletrônicos, gente, computador, impressora, qualquer coisa que está em stand-by, isso consome. Então, tem aquela luzinha vermelha e você não está usando, está consumindo energia. Bora desligar? Em relação ao condicionamento ambiental, se for possível, utilize ventiladores, né? Outra possibilidade também é a gente colocar persianas ou cortinas para poder impedir que o calor externo entre. Então, aqui, por exemplo, na Ambio, a gente tem janelas muito grandes, né? E aí, apesar de ser muito bom para a claridade, a gente ainda precisa de uma iluminação artificial. Só que o que a gente percebeu é que bate um sol aqui, gente. Vocês não fazem ideia. 7 da manhã, tá todo mundo aqui tostando. E aí, a gente foi e colocou persianas, né, nas nossas janelas para poder impedir, né, e vedar um pouco desse calor externo, dessa que vem, e conseguir manter a parte de condicionamento ambiental melhor. E optar, né, por aparelhos inverter. Gente, a gente chegou aqui ao nosso final, né, do treinamento. A gente vai ter só uma parte que a gente vai pedir para vocês escanearem, caso vocês consigam o QR Code, porque a gente precisa fazer uma avaliação e um questionário, que é a exigência da ANEEL. E o Alex também, ele queria dar uma palavra, o secretário também. Alex, você prefere falar agora e depois o pessoal faz a avaliação, questionário? Bom dia. Bom dia. Tudo bem? Qual é o seu nome? Tudo certo, Letícia. E você? É Júlio. Oi, Júlio, tudo certo? Tudo certo. Só aqui vim registrar aqui a importância, né, desse evento, porque são alinhamentos que a gente pode estar melhorando a condução futura dos nossos trabalhos. Então, o Alex aí foi bastante feliz aí em organizar junto com vocês esse evento, a Prefeitura, a Light e... Como é o nome da empresa mesmo? A Ambio. Essa parceria nossa foi uma parceria que trouxe grande benefício aqui para a nossa comunidade, para a cidade de Piraí. O ganho de segurança pública, de economia, de energia. Então, é um projeto muito interessante. O prefeito está muito satisfeito com tudo que está sendo feito aqui no nosso município. Então, eu fiz questão de vir aqui para poder estar agradecendo essa parceria e dizer que estamos aqui sempre dispostos a estar contribuindo e somando para que a gente sempre vá andando rumo ao progresso. Fico muito feliz aí agradeço a colaboração de vocês por esse tempo que está fazendo aqui esse bate-papo com o nosso pessoal. Nossa equipe aqui de campo é uma equipe excepcional, o pessoal é muito bom, são dedicados, tiveram um compromisso muito grande com o calendário que a gente precisava, tiveram que trabalhar dia de sábado, então não mediram esforço para poder atender aquilo que nós combinamos. Então, fico muito feliz por vocês, pela minha equipe, pelo Alex, então estou aqui com muita satisfação poder falar essas poucas palavras aqui, o meu sentimento agora é só de agradecimento. Muito obrigado. Nada, que isso, a gente agradece, a gente fica muito feliz pela parceria e a gente está sempre disposto aí a fazer novos projetos, né, continuar contribuindo com a cidade. Muito obrigada pela presença de todos, caso tenha alguma dúvida pode entrar em contato com a gente também. E a gente ainda tem aí, né, um período para fechar esse contrato, né? Agora começa aquela fase mais burocrática nossa, né? A gente vai analisar aqueles dados das medições, montar o relatório, consolidar com o relatório final e enviar para a Light para ela colocar no duto lá, né? No portal da ANEEL. Mas esse projeto foi muito bacana, vocês sempre contribuem muito com a gente na parte da instalação, o prazo de vocês sempre em dia, né?
tanto no primeiro projeto quanto nesse, foi muito bom sempre, toda a parceria que a gente teve. Um agradecimento também a vocês. Muito obrigado. Perfeito. Um abraço. Abraço, tchau, tchau. Oi, Alex. A gente queria saber se vocês estão conseguindo usar o QR Code para fazer as avaliações. Qualquer coisa a gente manda um link. Você conseguiu escrever? Não, tá não. Fala para eles que Tá não? ele está redirecionando para um domínio chamado exemplo.com. Então, provavelmente não está funcionando o QR, tá? Vou te encaminhar agora. Se você quiser mandar o link aqui, a gente encaminha para o Alex manda para o grupo dele aqui, eu mando para o grupo nosso aqui. Tá, a gente vai fazer isso. Alex, também não esquece de assinar a lista de presença, a gente precisa disso para enviar para a Light também, com evidência, tá? Tá bom. Agradecer, né, que a gente está chegando aí ao final de mais uma etapa, né? Agradecer a toda a rapaziada aqui, como o Júlio falou, o empenho de todo mundo. Agradecer a parceria aí de vocês, que o município, nos últimos 3 anos, a gente vem só adquirindo benefício. E vamos adiante com outras etapas, né? A gente ainda tem um pouquinho mais de serviço pela frente. Beleza? E parabenizar todas as pessoas envolvidas aí, diretamente, indiretamente. Apoio também do pessoal aqui do TI, tá? E estamos abertos aí para novas parcerias. Obrigada, Alex. A gente que parabeniza vocês aí pela participação e a gente sempre contou muito com vocês e sempre teve esse retorno, né? Sempre deu certo.